Saudamos a todos com a paz do Senhor. O texto a ser meditado neste momento se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 23. Assim diz o Senhor na sua palavra. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. O texto que nós acabamos de ler é um acontecimento na Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele, no seu império ali, de muito poder, dominando sobre todo o mundo da época, todas as províncias praticamente, quase todas, podemos dizer assim, ele agora cria uma estátua de ouro de aproximadamente 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, ouro puro. E essa estátua representava o seu próprio governo, o seu próprio reino, a sua própria pessoa. E ao mesmo tempo ele também cria um edito que quando tocasse os sons dos instrumentos, da harpa, da gaita, do fole, da sabuque, de todos aqueles instrumentos, as pessoas tinham que se prostrar perante essa estátua. Ele chama todos esses homens para vir para a consagração da estátua, todos esses homens que eram da sua súdito a ele e que eram pessoas de grande importância no seu governo, e ali o som do arauto é tocado em alta voz. Todas as pessoas ouvem o som do arauto. E a palavra diz que eles se prostram e ali há a consagração da estátua. Mas três jovens tiveram um comportamento diferente. Foi esses três jovens que nós acabamos de ler no texto. Sadraque, Mesaque e Abdenego. E rapidamente alguém já chega e traz a informação ao rei. Dentre todos os homens aqui há três homens aqui que tiveram um comportamento diferente. Eles são os judeus. São esses três homens que estão aqui no governo do reino, aqui, com cargos importantes, porém não fizeram caso do seu edito. O rei Nabucodonosor manda chamá-los e diz, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não têm prostrado perante a minha estátua. Fique sabendo que neste momento vai tocar o som dos instrumentos, e se vocês não se prostrar e adorar a estátua, vocês na mesma hora vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver se o Deus a qual vocês servem livrará vocês da fornalha de fogo ardente e das minhas mãos. Aqueles três jovens, unânimes na resposta, diz o seguinte: rei, nós não necessitamos de responder sobre esse negócio. Fique sabendo de uma coisa: o Deus a qual nós servimos, ele tem poder para nos livrar da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. E se ele não nos livrar, fique sabendo que mesmo assim nós não nos prostraremos a adorar a sua estátua. O rei, muito enfurecido, o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a palavra diz que agora ele pega os seus soldados mais fortes, manda amarrá-los, esses três jovens, e lançar dentro da fornalha de fogo ardente. Um do texto que nós lemos, que eles caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. É um texto muito importante para a nossa reflexão, para a nossa interpretação daquilo que é o escrito da palavra, sem fugir daquilo que é a Bíblia, a palavra de Deus. Há servos deste momento que em todo o mundo têm passado por provas grandes. Mas com tudo isso, Deus tem preservado a vida desses servos. E quando o corpos deles são atingidos, eu estou falando a nível do mundo dos dias de hoje, com tudo isso eles não têm aceitado o edito de governos proibidos de propagar, de anunciar, de falar do Deus poderoso. Muitos desses servos
têm tombado, têm sido mortos por amor ao Evangelho, ao cristianismo. A resposta de Sadraque e Mesaque foi essa: o nosso Deus, a qual nós servimos, tem poder para nos livrar. E se ele não nos livrar, fique sabendo que você pode atingir até os nossos corpos, até a nossa carne, até os nossos ossos, mas não vai atingir algo que é importante dentro de nós, que é a nossa fé, o nosso coração. Voltando aos dias de hoje, muitos editos têm sido postos em várias partes do mundo. Já se fala até em mudar as escrituras, mudar aquilo que é sagrado, daquilo que é a origem, que veio da parte de Deus, e até se fala nisso. Tamanho é a ação da oposição do inimigo das nossas vidas contra esse evangelho tão puro e tão verdadeiro que é o evangelho do Senhor. Diante de tal prova, aqueles servos estavam dispostos a qualquer coisa. E hoje muitos servos em muitas partes do mundo estão dispostos, então muitas vezes muitos têm conseguido se livrar desses países e outros até tombados, até mortos por amor ao evangelho. Mas para o Senhor tinha uma experiência diferente para aqueles 3 jovens, para mostrar o seu poder naquele dia. Nós sabemos que na Bíblia vamos falar sobre aqui um homem chamado Jó. O inimigo chega perante Deus falando que ia tocar na vida de Jó. Deus responde o seguinte, pode ler no livro de Jó, vocês vão encontrar isso. Vocês podem até tocar, você pode até tocar no corpo dele, na carne dele, pode tocar nos bens dele, na família dele, na saúde dele, agora a vida dele pertence a mim. Nabucodonosor podia ter poder sobre os corpos de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a vida deles, a alma deles, pertencia ao Senhor. E é isso que era a convicção daqueles 3 jovens. É a convicção de cada um de nós nos dias de hoje. Nós lembramos também do Senhor Jesus. Ele estava lá no Getsemane, hora antes de ser traído por Judas, os soldados vinham prendê-lo, ele orando ao Pai. Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus falando com o Pai, orando ao Pai. Era um momento muito difícil, era o cálice. Era a fornalha de fogo ardente. Ele iria ao Calvário. Iria morrer ali em favor de cada um de nós. O Pai olha da eternidade e viu que o único meio, o único recurso, a única maneira era ele passar a fornalha de fogo ardente, que era ir ao Calvário, que era morrer em favor de cada um de nós. Ele fala, se for possível, passe de mim esse cálice. A palavra diz que veio um anjo do Senhor e o confortou, o seu coração naquele momento. O cálice não foi passado. Jesus foi ao Calvário. Jesus sofreu as maiores dores, morreu por cada um de nós. Mas eu quero dizer para vocês que o anjo de Deus veio e o confortou. O inimigo tocou no corpo do nosso Senhor Jesus. Mas como na condição de Deus Filho, morreu e ressuscitou, o inimigo não tem poder sobre a vida de Jesus. Ele morreu ao 3º dia, ele ressuscitou. Então, há circunstâncias diferentes. No caso desses 3 jovens, eles disseram, se Deus não nos livrar, nós continuaremos servindo, porque eles tinham convicção que ainda que Nabucodonosor tocasse na vida física deles, mas a vida espiritual deles jamais ele tinha poder. E agora, Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, pega esses homens mais fortes e lança-os dentro da fornalha de fogo ardente.
Só no calor da porta da fornalha, os soldados da Nabucodonosor morreram. E eles caíram, o texto que nós lemos, eles caíram atados, amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Naquele momento, Nabucodonosor, numa visão privilegiada, distante, ele viu, ele disse, não foi com 3 homens que lançando dentro da fornalha, mas existe um quarto homem. E esse quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Era a linguajar dele, a compreensão dele. Não, mas quem estava ali era o Deus Filho. No momento das nossas provas, das nossas dificuldades, da fornalha de fogo ardente, da perseguição, das nossas dificuldades, nós não estamos sozinhos. O nosso Senhor Jesus, ele sempre esteve e sempre estará ao nosso lado. E muitas das vezes, na nossa queda, quando lançado na fornalha de fogo ardente, aqueles homens que eram de grande importância, aqueles juízes, governadores, por certo riram e disseram aí, ó, cadê o Deus deles, né? Para esses daí não tem mais jeito, acabaram, chegaram ao fim, né? São muitas das vozes, acabou para ele. Não. O cair, muitas das vezes, o homem tropeça, cai, passa por provas, muitas das vezes o adversário arma um laço, mas o levantar é o Senhor. Nabucodonosor enxerga eles passeando e soltos. Mesmo nas nossas diversas provas, o passeio fala no momento de descontração. O servo de Deus, na sua maior prova, ele está glorificando o Senhor. Está solto, ele não está preso ao mundo. Ele não está preso a um edito de Nabucodonosor. Nós estamos soltos e libertos para louvar e para glorificar ao nosso Deus. Não é o edito do rei. Não é a palavra que vão fazer com que nós venhamos negar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela veio da eternidade. A palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E é importante que aqueles que aproximam de Deus creem que Ele exista. Nós cremos no Deus que nós servimos. E como diz o apóstolo Paulo, quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, o perigo, a fome, a espada, a nudez. Como está escrito, todos os dias nós somos entregues como ovelha ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, Paulo falou, de que nem a morte, nem o perigo, nem a espada, nem a nudez, nem a angústia, nada nos separará do amor de Deus. Porque nós somos gerados pelo grande amor de Deus. E a palavra diz que agora, Nabucodonosor espantado, mandou que chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, saia, vinde. E eles saíram, e todos aqueles oficiais, juízes, governadores, prefeitos, aqueles tesoureiros do rei, o rei se aproximou deles. Em um comportamento seu, de fidelidade ao Deus poderoso, eu quero te deixar uma mensagem para você, que muitas pessoas irão se aproximar, pelo seu testemunho de não negar ao nome do Senhor. A fornalha deles era a fornalha física mesmo, fogo ardente. E qual é a sua fornalha hoje? Às vezes a fornalha está ligada a uma questão espiritual. Mas como diz Paulo, porque eu estou certo que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai. O que eu posso te afirmar neste momento, permaneça firme na sua fé, firme na sua convicção para com Deus. Porque através do seu comportamento, Deus vai atrair pessoas de todas as classes sociais, porque agora vieram pessoas importantes, ou que se achavam importantes, inclusive o próprio Nabucodonosor, e agora ele proclama outro edito. Ou a partir de hoje, quem fazer ou falar alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, as suas casas serão feitas em monturo,
serão destruídas, porque o Deus que ele serve é o único Deus que pode livrar o homem da fornalha de fogo ardente. E ele chega a dizer até antes, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, porque Nabucodonosor compreende que o Deus Altíssimo, ele estava acima da estátua de 27 metros, estava acima do governo dele, estava acima de qualquer governo. O Deus que nós servimos está acima de qualquer governo, porque de eternidade a eternidade tu és Deus, é um governo que não passa, é um governo eterno. E eu quero te dizer que naquele momento a palavra diz que ainda o rei disse, agora em diante todo mundo jamais vai falar alguma blasfêmia contra o Deus. E a palavra ainda diz, final, fechando esse assunto, diz o seguinte, que Sadraque, Mesaque e Abednego agora foram prósperos naquele reino. Quando nós servimos ao Senhor, o Senhor nos honra na presença dele. E o Senhor colocou eles numa condição privilegiada pelo testemunho deles. Volta a perguntar qual é a sua prova. Qual é o fogo que você está passando? Qual a dificuldade que você está passando? Deus que teve o poder de livrar aqueles 3 jovens, ele pode tirar você da sua fornalha. Você pode dizer para mim, chegou ao fim, não tem mais jeito, está muito difícil para mim. Eu quero te dizer que o Senhor, ele está determinando, através dessa palavra, pelo Espírito Santo, que ele vai te livrar da sua prova, da sua dificuldade. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem poder sobre a sua vida e que tem um amor imensurável para com você. Que o Senhor Deus possa completar essa palavra em seu coração. A paz do Senhor Jesus.